Mar Azul. A gente está aqui ao vivo, então, às 7h28, para falar de educação. Vamos pedir ao Elias para retornar o display para nós. E aqui nós vamos falar com a secretária Blaise da Educação de Balneário Pissarras. A gente se via, Blaise, nos especiais, né, da rádio, mas agora estamos aqui no estúdio, porque ontem já teve uma informação preliminar da educação sobre os preparativos do retorno para as aulas. E já falta agora menos de um mês, hoje é dia 12, retorna dia 8 de fevereiro. E claro, a equipe retorna muito antes, né? Mas, ou seja, nem para, porque você tem uma série de situações que vocês planejam e executam antes da criançada efetivamente chegar. Fala para mim mesmo, 1.600.000 refeições, essa é a previsão, Blaise? Bom dia. Essa é a previsão. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Sim, essa é a previsão. Então, quanto mais crianças, mais refeições. E nesse sentido, agradeço muitíssimo, né, a nossa equipe, nossas merendeiras, nossos serviços gerais, que nos ajudam muito nas cozinhas e nos preparativos. Projetam um número desse, por exemplo, para o ano, então, mas para o ano letivo. Para o ano letivo. Então, a nossa nutricionista, Silvia, que acompanha isso muito de perto, com o cardápio, bem, com muito cuidado, com muito critério mesmo. E a preparação, como você falou, Giovana, ela começa muito antes, né? Desde as licitações, tudo, assim, é muito antes. Então, normalmente nós planejamos um ano, mais ou menos 6 meses antes dele começar. Até por causa das compras da alimentação, a relação com a agricultura, enfim, tem uma série de questões que nós precisamos organizar com bastante antecedência. Além da variedade, né, do cardápio e do rodízio de recreios, por causa para poder todo mundo se alimentar adequadamente e com qualidade de intervalo também, né, para a criança, que além dela se alimentar, ela também tem que se distrair um pouco, brincar um pouco, além do tempo que ela fica na sala de aula. Então, Blaise, é meio que um quebra-cabeças, né? Combinação. Eu lembro, trabalhei na educação pública lá atrás, né? Eu lembro do trabalho que era para o encaixe das grades de disciplinas, e depois a minha esposa disse, agora já tem um softwarezinho lá que faz, um aplicativozinho que faz a divisão. Mas não é só isso, né, mas é toda uma estrutura que tem que ser pensada, a manutenção, você já antecipou que tem, inclusive, reformas ocorrendo, e que aí o prefeito Tiago vem, então, desde 2021, também com ampliações e reformas, né, Blaise? Sim. E tem coisa acontecendo agora, né, aproveitando as férias, né? Sim. Então, da organização do horário dos professores, né? Nós antecipamos as chamadas, nós antecipamos as provas justamente para termos o quanto antes o quadro completo de professores. Porque é como você mencionou, organizar o horário dos professores é um pouco complexo, porque algumas aulas estão numa escola e às vezes tem que completar a carga horária em outra escola, em outro turno. Então, isso é um quebra-cabeça um pouquinho... E o professor é um profissional que transita mesmo, né, Blaise? Ele transita até por causa da carga horária dele. Por exemplo, tradicionalmente ou culturalmente, a aula de língua portuguesa são 5 por semana, matemática são 5 por semana. Isso é uma cultura, não é obrigado ser assim, é uma cultura. Isso a gente estuda e discute em currículo. Mas é meio que isso fixo, assim. Dá para alterar? Dá, podemos conversar, né? Não temos essa intenção nesse momento, mas só explicando que isso não é fixo. Aí, por exemplo, história são 3 aulas, geografia, né, vai diminuindo. E esse encaixe, quando os professores concursados estão, ele já está mais ou menos estabilizado. Os professores da CD vão chegando e tem que ir organizando para ninguém ficar sem. E aí tem as desistências no meio do caminho, então é como você disse, é um quebra-cabeça. E além dessa organização, as reformas. Então, hoje nós estamos aproveitando o máximo janeiro, até nós brincamos com as empresas que janeiro teria que ter 365 dias, porque nós estamos insistindo muito, né, que eles aproveitem o máximo janeiro para fazer as reformas mais pesadas e principalmente internas. Então, hoje a Escola Francisca, além da ampliação de 4 salas, ela está sofrendo reformas internas. Bairro Itacolomi. Bairro Itacolomi. Reformas prediais mesmo, assim, de infraestrutura, reboco, alicerce, toda uma questão de manutenção predial que nem sempre as pessoas percebem, mas que ela é feita justamente para poder ter qualidade até ambiental daí, né, do ambiente escolar. Isso avança, Blaise, um pouquinho ainda no início das aulas ou vocês dão conta em janeiro?
Nós pretendemos dar conta. As empresas, nós temos conversado bastante. Sim. Ontem nós passamos em todas as obras, né? A gente passa frequentemente. Quem passa mais frequentemente é o Flávio, o nosso engenheiro, que agora nós temos engenheiro em educação. Mas depende do tempo, depende de uma série de situações que às vezes interferem. E a Escola Felicidade também está sofrendo manutenção internamente, além da ampliação. Então, essas duas escolas, nesse momento, elas estão bem tumultuadas em termos de estrutura predial. Mas aí logisticamente, já se pega o janeiro para isso, né? Então, e aí a Escola Monteiro, já reformamos o telhado, trocamos portas internas, enfim, se eu ficar falando aqui, eu vou falar de uma série. Aí as escolas que nesse momento, por exemplo, São Brás, né? Ela está na fila das empresas, porque o que nós fizemos? Nós fizemos um processo de licitação de manutenção predial. Então, as empresas ganharam, hoje nós temos 2, 3 empresas trabalhando conosco, cada uma na sua área, né? Por exemplo, uma mais com parte de gradil, outra mais com parte de predial mesmo, e aí tem um cronograma. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas e tal escola, quando é que vai fazer essa reforma? Está nesse cronograma, porque nós teríamos que ter muito mais mão de obra para fazer tudo em pouco tempo. Sim. Então, é nesse sentido. Daí a empresa faz orçamento, né, faz o levantamento de toda a reforma da escola, faz orçamento, nós vamos acompanhando, aprovando, discutindo com eles, né, desde a pintura até todos os outros orçamentos, e aí entra num cronograma. Então, vou reforçar, quem ainda não teve nenhuma não, todas assim, acho que até a população acompanhou, porque durante o ano já teve. Então, todas as escolas tiveram alguma manutenção, mas as maiores, elas estão um pouquinho na fila. Por exemplo, nós estamos fazendo também 2 projetos da parte elétrica para o CIEF e para São Brás. Por que precisa de um projeto elétrico para essas 2 escolas? Porque hoje, se nós ligarmos todos os aparelhos de ar, não suporta. Né? E tem estruturas aqui, como em qualquer cidade, que são mais antigas, né? Sim. Então, por isso também que tem muitas reformas e manutenções nesse momento. E aí não dá só para nós colocarmos, por exemplo, compramos mais 50 aparelhos de ar-condicionado, mas tem que escolher muito bem onde colocar. E muitas vezes, estrategicamente, nós já estamos colocando na parede, justamente para ir fazendo fluxo, né? De fato as coisas acontecerem. Já está colocado, agora vamos, como é que eu vou dizer, apurar, né? Insistir que o quanto antes o projeto fique pronto. Enfim, não é a melhor palavra, mas seria assim, pressionando, né, todo o trabalho em andamento para que as coisas realmente aconteçam o quanto antes, para que todo mundo tenha qualidade para trabalhar e para estudar. Lais, então dia 8 de fevereiro, só finalizando aqui a questão dos prazos de matrículas, mas e o modo de fazer a matrícula. Sim. Claro que eu sei que os pais já recebem essa orientação da própria Secretaria Escolar, mas é bom reforçar, né? Porque daqui a pouco é dia 8, né? Matrícula mesmo é quem tem 4 aninhos. Sim. Então, assim, quem estava fora da escola, que já tem 4 anos, é obrigatório por lei, a LDB 93/94 de 1996, ela obriga que todas as crianças que tenham 4 anos já estejam matriculadas. Então, matrícula nós consideramos essas, né? Certo. A criança aí o nome... que ainda não chegou, que a gente não conhece, que nós não temos contato com a família, ela precisa nos procurar para matricular, tá? Então, é na Secretaria de Educação. As crianças que vêm de transferência, Sim. que às vezes as famílias falam assim, eu vim matricular meu filho, estou no 5º ano. Para nós entendemos que é uma transferência. Então, ele está vindo de outra cidade e isso é a qualquer tempo. É o ano inteiro, isso é a todo momento. Toda criança, a partir de 4 anos, ela é obrigada a estar na escola. Então, nós não podemos negar vaga e aí nós vamos, todas as famílias chegarem a qualquer momento, podem nos procurar que a gente vai orientar a transferência também. Blaise, vamos deixar pré-agendado um novo encontro. Eu queria, numa próxima contigo, falar sobre DEB, desafios, avanços, números das escolas aqui, quem se destacou, o que ainda é desafio. E aí, se você disser o sim, a gente
agenda contigo também. Sim, só vou adiantar um pouquinho em relação ao IDEB. Sim, nós estamos, agora tem uma empresa que vai dar formação para os professores, como sempre teve, mas nós estamos reforçando na formação continuada também as discussões em relação ao processo de ensinar e avaliar, que é isso que impacta lá no IDEB, né? Então, como eu já mencionei em outro Mas momento... teve bons resultados aí no primeiro biênio, pelo menos na gestão, né, sim. Blaise? A diferença, né, como eu já expliquei aquele dia na Câmara de Vereadores, ela é visível, mas internamente quando a gente analisa os dados, ela não é tão gritante assim, é um contínuo do processo mesmo. E como eu já mencionei também, nós temos muitos professores concursados novos, nós temos muitos ACTs chegando conosco, então essa formação continuada precisa sempre ser reforçada, né? Não que eles não tenham sua formação, mas reforçada no sentido das necessidades do nosso município. Então agora, dia 1º, 2, 3 e 6 de fevereiro, nossos professores todos estarão em formação, não só os professores, secretários das escolas, os merendeiros, toda a equipe que trabalha na escola estará em formação agora. Justamente já preparando as discussões, a melhoria no processo de ensinar e avaliar. Obrigado, que é um dos seus objetivos, inclusive, né, Sim. Blaise?